O relatório mais recente da ISAPS, a Pesquisa Internacional em Procedimentos Estéticos e Cosméticos de 2022, apontou mais de 194 mil procedimentos de labioplastia ou ninfoplastia no mundo afora. Por sua vez, aqui no Brasil, esse número ultrapassou 37 mil labioplastias em 2022, ou seja, é líder global em cirurgia íntima feminina. Isso reflete uma observação clara. Há muitas mulheres e também homens insatisfeitos com a aparência das suas regiões íntimas. Não há dúvidas de que as mudanças na sociedade culminaram em uma grande transformação na percepção que os indivíduos têm sobre o próprio corpo. Apesar de ainda haver setores conservadores, é fato que, especialmente entre os jovens nos países desenvolvidos, o autoconhecimento e a liberdade de escolha se manifestam também pela projeção corporal. E nesse cenário, a estética íntima desponta no mercado. É por isso que hoje eu vou falar sobre esse assunto com uma especialista conhecida inclusive como Doutora Pepeca, sempre com muito bom humor e sem abrir mão da cientificidade. A doutora Kátia Martins tem ampla formação técnica na área. Segura esse currículo, gente. Ela é fisioterapeuta, pós-graduada em saúde da mulher, pós-graduada em estética e cosmetologia avançada, pós-graduanda em ozonioterapia aplicada à estética, embaixadora da harmonização e estética íntima, speaker da Adélia Mendonça Cosmiatria Avançada. Ela é sócia e consultora científica do Instituto Estética Avançada. Kátia Martins, eu estou louca por essa entrevista, Kátia! Muito bem-vinda, seja muito bem-vinda, querida. Obrigada. É uma honra estar aqui também para falar do assunto que eu mais amo na vida, né? Então, vamos embora. Vou contar para vocês que estão assistindo que a gente já estava numa fofoca aqui. Meu Deus do céu, que eu falei, vai ser muito boa esse bate-papo aqui. Eu já vou começar pela pergunta, né? Quero saber, Kátia, se falar sobre estética íntima ainda é tabu aqui no Brasil, em pleno 2025. Sim, infelizmente ainda tem muito tabu, principalmente no Brasil hoje, né? Sabendo que o Brasil é o país do carnaval, da mulher nua, do culto ao corpo, né? Das mulheres mostrando cada vez mais o corpo, principalmente o país do carnaval. Ainda existem sim muitos tabus da sociedade em si. E o que tem nos auxiliado são as mídias, né? Que hoje muitas artistas, muitos famosos estão trazendo isso para a realidade, para o cotidiano, né? E mostrando que sim, é possível melhorar, é possível mudar, alterar a sua área íntima de acordo com a necessidade, de acordo com o que pode ser feito, né? Então, cada cliente chega para a gente com sua particularidade, a gente tenta entender o que é necessário, o que é expectativa e o que é realidade. Né? Eu falo que a estética íntima é para todo mundo, mas é para quem pode e não para quem quer. Sim, e você tinha até comentado, né? Pô, ninguém chega na roda de amigo e fala, tô com a pepeca daquele jeito, então não sei o quê. Diante disso, como a gente não sabe muito da vida dos outros, eu quero saber quais são os procedimentos mais procurados, né? Quais são as principais queixas, né, das mulheres, dos homens e, né, consecutivamente, o que eles procuram? As mulheres, o que procuram em primeiro lugar, por incrível que pareça, é o escurecimento íntimo, né? Que é o que incomoda muito as mulheres e o que faz a maioria delas nos procurarem. Em segundo lugar, é o rejuvenescimento íntimo, né? Como eu falo, a sua pepeca ela tem 7 anos a mais do que a sua idade cronológica. Então, automaticamente, nós temos uma necessidade maior desse rejuvenescimento, desse embelezamento. Na parte masculina, a busca é por aumento e volume. Né? Então, como eu já sempre falo, tem alguns pênis que não têm a estrutura para ter um volume ou um comprimento maior do que o que já existe, né? Então, a gente tem que sempre colocar isso para o cliente, a expectativa dele e a realidade. Né? Nem todo mundo que chega querendo volume ou querendo comprimento, a gente consegue
trazer. Dá aquele tapinha nas costas e fala, amigo, dessa vez não vai rolar. Nasce de novo. Quem sabe na próxima, Na próxima podemos. Mas, Kátia, deixa eu te falar. Há 8 anos, a Adélia Mendonça derrubou esse tabu, Sim. né? E lançou... Foi a primeira marca a lançar na indústria cosmética aqui da América Latina, né, produtos dermocorretivos para essa região íntima, né, com a Intimate Nanocare. Sim. Eu adorei esse nome, achei chique. Me conta um pouco da sua experiência com essa linha. Então, eu trabalho com a área íntima há 10 anos, né, e vai fazer 9 anos esse ano que trabalho, que sou embaixadora da Adélia, e já tivemos sim outras no mercado, outras empresas têm surgido, mas ainda ninguém bateu a qualidade e o protocolo, o conteúdo, o resultado que a Adélia traz. Né? É uma linha aprovada, certificada e internacionalmente, inclusive, com certificados da FDA, com certificado Halal, que do Halal principalmente, que é um dos países com maior tabu de área íntima, né? Então, fomos certificados com produtos de qualidade. E a linha é uma linha muito completa, muito inteira. Então, ela já faz o rejuvenescimento, faz o clareamento, faz a redensificação dessa pele e controle do pH, né, dessa região. Então, a gente consegue tratar desde a saúde íntima até o embelezamento íntimo também. Só coloquei um pouquinho mais perto, tá bom agora, produção? Se não qualquer coisa a gente... Que eu não quero perder uma palavra dessa mulher. Kátia, me fala uma coisa. A gente vive numa sociedade em que a gente é quase que sufocado por padrões de beleza, né? Sim. Agora isso tem se desconstruído, é um eterno debate. Isso vai para a área íntima? Você sente que existe um padrão de área íntima? É algo que as pessoas buscam? É estético? É algo que incomoda, né? Como que funciona? Então, as pessoas buscam sempre uma referência. E a gente fala, o que é belo nem sempre é o necessário, né? Cada área íntima tem a sua especificidade, cada área íntima tem a sua anatomia. E eu falo que não existe nenhuma pepeca igual à sua. Então, aproveita e dá valor para ela, porque não existe igual. E aí, as pessoas chegam pra gente com aquele modelo Barbie, né? Querendo modelos de filmes, modelos de revista, né? Que é aquela área íntima bem clarinha, bem esticadinha, volumosa. E as pessoas buscam isso, só que nem sempre isso dá para fazer. Então a gente chega, às vezes a pessoa chega com um fototipo mais alto, com um tom de pele mais alto e com um escurecimento normal para aquele tipo de pele. E ela quer ficar o fototipo 2, 3 abaixo, e não tem como. Tá? Então a gente trabalha assim, tem clientes que buscam essa expectativa e a gente mostrando a realidade, elas desistem de fazer. Ou aceitam que dá para melhorar, mas não dá para mudar 100%, né? Então, tem certas coisas que não conseguimos mudar. E mesmo mas existem sim. Imagens baseadas em imagens de mídia, sim. Cara, elas são editadas, sim. Tem luz. Photoshop, tem luz. Né? Então, é muito difícil, provavelmente, para você falar, daí você fala, gata, isso nem existe. Exatamente. Né? Existem, assim, eu tenho inúmeras clientes que nos procuram assim, minha pepeca vai ficar rosa? A pessoa tem um tom de pele quase negro, né? Um fototipo 5, 6 e quer ficar rosa como na do filme? Impossível. Não, mesmo que ia ficar bizarro, né? Sei lá. Então, não existem muita essa busca por uma beleza ideal. E a beleza ideal que é vista na televisão, na revista, não é a beleza ideal para aquela cliente. Né? Anatomicamente, ela tem os seus diferenciais, né? E são diferentes. É biotipo, né? Da mesma forma que o corpo tem um biotipo, exatamente. A área íntima provavelmente tem também. Sim. Agora eu quero saber quais são os recursos eletroterápicos, né? Que os profissionais de saúde, hoje em dia, não só de saúde, como de estética também, tem nas clínicas, e quais que você acha que são os mais interessantes aqui na tua visão, os que mais funcionam? Então, eu sempre falo, inclusive acabei de falar ali na aula, sobre todas as fototerapia podem ser aplicadas à área íntima.
Um bom exemplo é o vapor de ozônio, que as pessoas utilizam só para fazer uma hidratação no cabelo, para fazer uma emoliência, para uma limpeza de pele, mas o vapor de ozônio ele é bactericida, fungicida, hidratante. Por que não tratar a área íntima também com o vapor de ozônio? Então, a estética hoje, ela tem uma área de abrangência muito grande e principalmente para a área íntima. Então, tudo que você tem na sua clínica em questões de tecnologia podem sim e devem ser trabalhados na área íntima. Às vezes o resultado é até melhor. O padrão ouro que a gente chama hoje são as fototerapias, os LEDs azuis, vermelho, âmbar, verde e a radiofrequência, que é padrão ouro para flacidez de pele. Né? Então, ela já trata o rejuvenescimento, o clareamento, a densificação dessa pele, que é fantástico. Então, para mim, primordial, radiofrequência e fototerapia. Kátia, o que eu devo comprar em primeira mão? Radiofrequência e fototerapia. E depois, o que eu tenho na minha clínica pode ser trabalhado. Kátia, eu não tenho aparelho nenhum, comecei agora, consigo começar com a área íntima? Sim. A linha Intimate Nanocare, ela consegue te dar tudo o que você precisa, desde a hidratação, a higienização, até os clareadores, redensificadores. Eu falo que a tecnologia, ela complementa e potencializa o seu resultado. Então, a gente chama de pirâmide de sucesso. É um bom cosmético, um bom aparelho, uma boa tecnologia e um bom profissional que tem essa mente aberta para conseguir ver em um vapor de ozônio uma possibilidade de tratamento. Essa era a minha próxima pergunta, né? O que você aconselha para quem quer começar nessa área? Como que aborda isso? Sim. Né? Você já deu várias dicas de aparelhos, de estratégias e tal. Porque, como você falou no começo, ainda é um tabu. Sim. Como que você vende isso na sua clínica? Como que isso chega até você? Sim. Né? Quem quer começar? Tem uma clínica para... Tá. O que eu sempre falo é despertar curiosidade nas pessoas. Boa. Então, eu sempre jogo para o meu lado. Eu tinha incontinência urinária e não tinha como tratar, não sabia, não encontrava quem tratasse disso. Eu tenho dispareunia, que é a dor durante a relação sexual. E eu, hoje, ainda falei com as meninas que eu tô parecendo o deserto do Saara, de tão seca. Por quê? Medicação, antidepressivos, ansiedade, tudo. Remédio para dormir, para acordar. Que hoje todo mundo, não tem quem não tome um. Sei bem. Né? Não tem quem não tome uma medicação hoje para manter o equilíbrio, né? Então, esse mundo louco que a gente vive. Esse mundo louco. Então, como eu falei, a gente não senta para conversar sobre isso com ninguém. Mas a partir do momento que eu mostro que eu também, eu sou a doutora Pepeca, eu também passo por isso. Eu também tenho isso, que eu trago para mim esse problema, as pessoas começam a se abrir. Então, comecem fazendo perguntas no Instagram. O que te incomoda na sua área íntima? Você sabia que existem milhares de tratamentos estéticos? Então, primeiro é despertar curiosidade nesse cliente. Esse cliente pode não te chamar lá no Instagram mostrando a cara dele, mas ele provavelmente vai te chamar no WhatsApp, ele vai te chamar no direct, ele vai te chamar e vai querer marcar uma avaliação. Como eu te mostrei aqui, alguns resultados, a pessoa começa a questionar, será que a minha também é assim? Será que eu quero ver? Então, despertar a curiosidade em primeiro lugar. E aí, mostrando para as pessoas que é um assunto tão natural, que é natural para mim sentar e falar de pepeca, falar de pênis, mostrar resultado. Para mim é muito natural. E quando você naturaliza isso, fica fácil para as pessoas abrirem isso com você também. Né? A gente tem pacientes que não contam para o ginecologista que tem corrimento, que tem infecção. Não contam, mas chegam pra gente e contam. Que loucura! Porque a gente consegue dar essa liberdade para eles. Vocês dão esse gancho, né? Exatamente, eu solto. E aí, quando a cliente vai na minha clínica para fazer limpeza de pele, ela vê na minha clínica um monte de pênis, de vagina, de pepequinhas, de pelúcia e desperta a curiosidade. Na minha clínica eu já tenho um letreiro, doutora Pepeca, só de perguntar por que doutora Pepeca, entendeu? Então, com isso eu consigo trabalhar e conversar com todos os meus pacientes de 9 anos de idade até 70, 80 anos, que a gente tem paciente também.
Então, eu consigo trabalhar em todas as idades, falando uma linguagem que todos vão entender sem nenhum tipo de preconceito, né? Deixando o assunto mais leve, com pelúcias, inclusive, não só com membros mesmo, que às vezes assusta, mas com pelúcias, com brincadeiras, com conversas mesmo de forma natural. Então, quem chega na minha clínica hoje, por exemplo, se eu tenho 10 atendimentos do dia, 8 são para a área íntima. Então, as pessoas já me procuram pela área íntima e o que eu faço em corporal, facial, capilar é uma consequência dessa minha área íntima. Então, quebrar esse tabu dentro de você. Você tem vergonha de falar de área íntima, de pepeca, de vagina, de pênis? Se você tem que primeiro cuidar disso em você. Para você conseguir falar de forma natural. Sim. Eu não tenho tabu com isso, não. Vamos continuar a nossa conversa aqui. Que, inclusive, você que está assistindo aí, o que a gente já viu de foto aqui, tudo sem rosto, tá? Só uma questão médica, né? Bem didática. Mesmo, porque essa questão didática é interessante quando você coloca todas essas questões, é exatamente isso. Eu acho que falta didática nesse assunto, de uma maneira geral. Não é um assunto que a gente vê, não é um assunto que a gente fala. E, de repente, são questões também que mexem muito com a autoestima da pessoa. Né? Você vê muito disso, assim? Sim, a gente tem uma taxa, inclusive, a gente faz o Setembro Amarelo, que é uma taxa de suicídio muito grande. E 90% é insatisfação com a sua área íntima. São pacientes de transição que se achavam que ia ficar muito bem num corpo e depois veem que não. Então, a gente acompanha muitos cirurgiões lá em BH que fazem as transições de gênero. Então, eu como fisioterapeuta trabalho o antes, o durante a cirurgia e o pós-cirúrgico. E aí a gente acompanha toda a trajetória desse paciente, que deve durar em torno de 2, 3 anos. E no final da transição, existe uma taxa de suicídio muito grande. Muito grande. E justamente pelas pessoas não falarem, né? Às vezes tem um pequeno lábio muito grande, como eu mostrei na foto, mas com quem vai falar? Às vezes não vai ao ginecologista por vergonha, não pergunta para ninguém. Então, nós, profissionais da saúde, temos que trabalhar isso de uma forma mais natural, de uma forma que converse com todas as idades, com todas as crenças, todas as religiões, de forma respeitosa e de forma natural. Ainda assim, tratando como uma forma o mais harmônico possível, de forma a ter cuidado com o paciente. Não é chegar, deixa eu ver sua vagina, né? Eu sempre falo isso, eu sempre brinco que eu falo que eu vejo pepeca em tudo. Então, dependendo do que eu vejo pepeca em tudo. E eu falo, o dia que eu não vejo uma pepeca, eu fico triste. Por quê? A minha vontade de mudar a cabeça das pessoas, eu falo que eu mudo uma pepeca por vez, né? Então, é muito maior do que o tabu. Eu sofria esse tabu dentro de casa, quando eu virei para minha família e falei, sou doutora Pepeca, trabalho com pepeca, com pênis e tal. A primeira vez que eu vesti a roupa de pepeca, porque a gente tem uma roupa da pepeca mesmo, com a cabeçona enorme, que maravilhosa. E minha mãe falou assim, você tá igual uma palhaça. Eu falei, ok. Então, a primeira que desacredita é a família. Então, já quebrando esses tabus, hoje eu sou assim. Porque eu acho que, assim, é uma quebra de tabu, só que não deixa de ser um assunto super sensível, né? E que sensibiliza muito a pessoa, né? Quantas vidas você falou que foram ceifadas por conta disso, né? E quantas vidas você não salva ou não muda. Então, por mais que seja engraçado, porque, né, quando a gente fala sobre sexualidade, órgãos íntimos, tal, não sei o que, né, tem uma questão lúdica, né, de ser o proibido ali e tal, mas tem que ter um olho virado para isso, né? Hoje a gente fala que a saúde íntima, ela está impactando 100% na qualidade de vida. Então, por exemplo, uma pessoa que tem dor durante a relação, ela automaticamente não vai querer ter relação. Aí o casamento pode acabar, porque não conversa com o marido, às vezes, de falar assim, olha, nessa posição tá doendo, assim não tá legal, eu não tô lubrificando tanto, e tem vergonha de usar lubrificante, de conversar com o parceiro, principalmente, né? Então, até essas orientações, a gente tem uma roda de conversas que chama Entre Elas, que a gente faz uma vez por mês lá em BH, de reunir mulheres, pacientes mesmo, amigas, para conversar sobre o assunto, para tentar entender essa cliente e
até mesmo para trazer essa cliente depois pra gente. É tentar o que te incomoda, sabe? Fazer brincadeiras mesmo de forma mais lúdica. É um assunto sensível, mas é um assunto que pode ser trabalhado de forma leve. Né, com toda a ciência, com todo o embasamento teórico, científico, a gente tenta trazer uma leveza maior pro assunto. Não, e você faz isso, né, de forma maravilhosa. Eu quero voltar ali no Intimate Nanocare, que a gente falou rapidamente, mas eu queria ir mais a fundo nele, porque uma coisa que ficou na minha cabeça é que você falou assim, em todos esses anos que eu trabalho com isso, eu nunca vi um produto tão bom, né? Nenhum chegou lá. O que é essa diferença? A diferença, em primeiro lugar, é tudo que a área íntima precisa. Equilíbrio de pH, equilíbrio de microbiota, a redensificação, a hidratação, ele tá todo num produto só. Né? Tá todo num box. Então, o kit ele já vem com o box. Vamos pensar numa limpeza de pele. A gente faz o sabonete, a higienização, a esfoliação, a tonificação, os ativos calmantes e os clareadores, estimuladores, todo num kit. Então, a gente tem desde o primeiro passo até o finalizar dessa pele. E na área íntima não poderia ser diferente. Então, a gente equilibra essa pele. Não é só chegar e colocar um produto, por exemplo, eu vou fazer um preenchimento. Não é só isso. Então, a gente tem que tratar essa pele de dentro para fora para que ela consiga receber todos os nutrientes necessários. E na linha íntima já tem tudo isso. Por ela ser nano, o que ajuda muito a todos esses produtos permearem bem mais intensamente na pele. Eles são dermatologicamente testados e ginecologicamente aprovados. E com o teor, ele é hipoalergênico, então não tem aquela questão de passar o produto e dar alergia. E outra situação com a linha eu consigo trabalhar várias áreas em tipo, um kit dura uma média de 60 aplicações. Então, cada aplicação sai a 12, 13 reais para a sessão. Excelente. É muito maior. E é uma das áreas que a gente consegue cobrar um valor muito maior, né? Porque não é todo mundo que trabalha com área íntima. Então, a linha, ela já é completa nesse sentido. E nenhuma outra linha do mercado tem essa complexidade com vários ativos e com ativos para aquele pH, com o pH específico para aquela área, para equilíbrio, para tudo. E não já tivemos outras marcas, já experimentei, inclusive algumas marcas já nem existem mais, porque viram que não conseguiram fazer. Não deu. Não deu, entendeu? Então, hoje eu falo assim, eu não troco a Adélia por nenhuma outra marca, mas já experimentei outras até para eu ter esse know-how de saber comparar o porquê que deu e o porquê que não deu. Perfeito. Então, hoje não existe nenhuma outra no mercado que vai trabalhar tudo que a Adélia trabalha, em um kit só. E agora em 2025, o que você aposta em tratamento, né? O que você acha que vai bombar? Sim. O que tá ali no teu olhar? Então, o que tá... principalmente para os homens, são os preenchimentos, os volumizadores, e para as mulheres, a redensificação, esse trabalho de lubrificação, esse trabalho mais interno de elasticidade. Então, alguns fabricantes estão produzindo, inclusive, aparelhos para serem trabalhados internamente, que até então existem pouquíssimos. E existem mais aparelhos, mais tecnologias para trabalhar externo. Então, o cuidado agora está invertendo. Então, a gente está trabalhando de dentro para fora. Então, isso tem chamado mais atenção. E os exossomas, os espermas de salmão, o DNA de salmão, né, o PDRN, que saiu bombando para a área facial, por exemplo, e agora a gente já fomos o primeiro de novo a já ter a linha íntima, né? Já com o pH, o PDRN, os exossomas para a área íntima. Então, quero que completa a linha mais uma vez. Vamos deixar a Pepeca com a mesma idade que a gente tem. Vamos tentar. Vamos tentar, pelo menos. Vamos tentar. Kátia, me fala uma coisa, onde que o pessoal pode te encontrar nas redes sociais? Então, meu Instagram, doutora Pepeca mesmo. Inclusive, marca patenteada, marca registrada, a única do Brasil, Doutora Pepeca Oficial, né? Muitas outras vão surgir, já surgiram, mas a gente já baixou 100% delas.
E a gente trabalha com cursos, com treinamentos, com consultorias, né? Às vezes a pessoa já trabalha, quer dar um up, a gente faz isso de forma personalizada. Tem todas as informações no Instagram da doutora Pepeca, que sou eu mesmo que respondo, então eu faço questão de responder todo mundo. Envio material para aqueles clientes que querem começar, as alunas querem começar a trabalhar e não tem material, a gente envia esse material para serem publicados. Então, no Instagram fala direto comigo também. Legal. Então, aqui em São Paulo, a gente tem a loja da Adélia nos Pinheiros, no Pinheiros, né? E que a gente faz os treinamentos lá também. E em BH, que é minha clínica, e tem também o centro de treinamento lá. Então, a gente viaja o Brasil inteiro fazendo as palestras. Em todas as feiras, no estande da Adélia, eu tô lá também. Ai, que gostoso. E a mulherada deve ficar bem, né? Fica. Tem algumas ainda, por incrível que pareça. Um dia que eu estava vestida de Pepeca, passou uma cliente, uma profissional de saúde, falou assim, nossa, você está ridícula com essa roupa. Gente. Aí eu falei assim, você está retardada, não sabe nem falar ridícula. Ridículo. Tá ridículo. Arrasou. Então, muitas vezes, denúncias de Instagram vêm de próprios profissionais da área, que tipo assim, teve uma que falou assim, Kátia, meu filho segue você e mexe no meu celular, então eu vou te bloquear porque fica vendo essas fotos de Pepeca e é uma profissional da saúde. Eu falei, fique à vontade, pode me bloquear, não tem problema nenhum. Então, muitas vezes o problema tá vindo de dentro da estética mesmo. Que louco, né? Perpetuando um tabu que devia ser quebrado. Exatamente. O outro exemplo é a própria faculdade, né? Que a gente tentou fazer a prática de íntimo no palco para as meninas verem e não podemos, né? Por causa do público, mas... essas intervenções acontecem, mas a gente tá aí. Mas é por isso que a gente vê o tamanho da importância do seu trabalho, né? De ir cortando essas barreiras mesmo, para quem vem depois não ter que lidar com isso, né? Num assunto que deveria ser falado muito mais abertamente. Eu te agradeço demais. Obrigada. Eu adorei a nossa conversa. Eu vou começar a prestar atenção agora mais na minha área. Talvez eu vou ver se tem alguma coisa. Já plantei uma sementinha, Plantou uma sementinha missão aqui. cumprida. Mas brincadeiras à parte, é um assunto muito legal mesmo. E super te agradeço por estar aqui hoje com a gente. Eu que agradeço. Tá bom? Obrigada. Valeu.